E aí, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E também alguns podcasts e tudo que tem a ver com futebol, né? Bora pro vídeo. Imprensa árabe diz que Cristiano Ronaldo não fica no Al Nassr na próxima temporada. O seu clube sequer se classificou para a Champions League asiática do próximo ano e aí fica difícil viabilizar o Cristiano Ronaldo no clube. Al Hilal vai fazer uma oferta e entra na briga por Cristiano Ronaldo, que pode jogar também o Super Mundial da FIFA pelo próprio Al Hilal, caso aceite a contratação, hein? Já pensou? Vai jogar contra o Real Madrid. João Pedro é o novo destaque brasileiro lá na Premier League. Ele fez uma boa campanha esse ano pelo Brighton e agora grandes clubes da Premier querem a contratação dele. Lógico que tem um acerto aí por trás de tudo isso, valores exorbitantes. Bom, tropa, começando falando primeiro do Cristiano Ronaldo, né, que não desempenhou um bom futebol nos últimos jogos aí, né, e o time dele foi eliminado, meio que eliminado para jogar a Champions League asiática. E cara, ele não tá jogando tão bem, né, as partidas, mas mesmo assim o Al Hilal vai querer contratar ele, né. Eu acho que seria uma boa opção também ele sair do Al Nassr, porque o time não tá tão bem assim, né, então é muito bom ele sair de lá e ir para um time um pouquinho mais forte, que vai, né, jogar o Super Mundial de Clube, que é bastante importante, né, que ele jogue lá, então vai ser muito interessante. E falando também do João Pedro, que é um ótimo jogador também, está se destacando bastante na Premier League. E eu acredito que ele vai para um time melhor, né? Igual já aconteceu com outros jogadores brasileiros que passaram por time pequeno na Premier League. Então, vai ser uma boa opção para ele ir para um time melhor. Tipo um Chelsea, um Arsenal, né? Para ganhar mais destaque e jogar a Copa do Mundo, né? Mas a gente tem aí o Liverpool, o Arsenal e o Chelsea que estão muito interessados no futebol João Pedro para a próxima temporada. A pedida do Brighton pode passar de 100 milhões de euros, mas eu não acho que ele não vale tudo isso, hein, galera? Pelo menos até uns 60 milhões de euros, talvez, né? Ele tem 20 anos, E o Martinez vai deixar o Aston Villa na sua última partida na Premier League. O goleirão chorou muito, né? E a gente já viu que é a última partida dele. Ele não falou nada na internet, nas redes sociais, mas jornalistas argentinos já divulgam que ele não deve permanecer no clube para a próxima temporada, né? Ele tem ofertas de futebol árabe e também da própria Premier League e alguns outros clubes da Europa. Não foram divulgados os nomes, mas ele pretende talvez continuar jogando no futebol europeu, que é a sua casa, mas ele quer um clube de maior expressão. Já tivemos ofertas do Arsenal nessa temporada para tentar tirar ele no começo da Premier League, porém não deu muito certo, então talvez o Arsenal esteja interessado novamente. Vamos ver aí para qual clube ele vai. Agora começa o mercado da bola nessa temporada. E o Chelsea venceu mais uma, dessa vez foi o clássico contra o Manchester, 1-0. E a equipe do Manchester soma agora 8 partidas sem vencer na Premier League, hein? Que coisa, hein? O clube que vai jogar a final da UEFA Europa League. Bom, tropa, vamos começar também falando agora do Emiliano Martinez, né? Que é o goleiro da Argentina, aquele que ganhou a Copa do Mundo. Então, é muito chato ver ele em um time que é bem fraco, né? Para o talento dele. Então, deixa muito a desejar, né? É incrível como nenhum time grande quer ele. Não sei porquê, porque ele é um bom goleiro. Ele é um pouco polêmico, mas fora isso ele joga muito, né? No gol. Então é muito louco isso acontecer, porque ele tem muito talento para jogar em um time grande, né? E falando também do clássico do Chelsea e do Manchester United, né? Os dois estão numa fase muito ruim, né? O Chelsea joga no Europa League e o Manchester United joga no praticamente nada, né? Então é muito louco ver os times com grande expressão tá nessa fase, né? Tá fora do Big Six, né? Que é os 6 melhores da liga, né? Então deixa muito a desejar. O Tottenham tá muito mal e na verdade os dois estão mal, né? Vamos ver o que vai dar nessa final.
Luiz Henrique, o técnico do PSG, ficou espantado com o Ancelotti na seleção brasileira, né? Para ele, o Ancelotti é o melhor técnico do mundo, multicampeão. Ele diz que não existe outro nome no futebol que seja melhor do que o Carlo Ancelotti. E ele acha que na seleção brasileira, com certeza, ele vai ter bastante êxito e pode sim conquistar até a Copa do Mundo, hein? Loucura total! Hoje o Crystal Palace venceu a Copa da Inglaterra para cima do Manchester City. O time de Pep Guardiola não aguentou, perdeu por 1-0, teve muitas chances de gol, inclusive pênalti, mas desperdiçou todas elas, né? A gente viu a despedida de Kevin De Bruyne da equipe também e muito lá. Eu até entendo meio que o Luiz Henrique ficar achando meio que loucura o Ancelotti para a seleção, porque eu também entendo que ele é um grande treinador, né? Provavelmente vai ganhar a Copa do Mundo, mas nada tira o crédito, né, do Luiz Henrique achar que, tipo assim, foi meio que loucura ir pra lá, mas eu creio que o Ancelotti vai fazer um ótimo trabalho na seleção, porque ele é um grande treinador, né, e nunca deixou a desejar, até porque ganhou título nas 5 ligas principais, então é muito incrível ver um técnico desse então assumir a seleção brasileira, né? E também agora falando do Manchester City, né, mano, que tá naquela situaçãozinha ruim, perdeu pro Crystal Palace, né, que já não perde há bastante tempo, ainda mais no final. Se não me engano, o Crystal Palace não ganha título há 51 anos, né, então é bastante tempo. Então é muito incrível ver uma final dessa, né, e ver um time que vem ganhando bastante expressão e destaque, se dando bem. Lamento e choro da equipe do City. Teve um lance fenomenal do goleiro Henderson que salvou a pátria, tanto no pênalti como nesse lance aí em cima do Haaland. Conseguiu tirar na pontinha do dedo um gol que seria certo, hein? E hoje na Espanha tivemos a festa do Barcelona na conquista do título, torcida na rua, ônibus do Barça. E o Ancelotti deu parabéns para a equipe do Barça, dizendo que foi merecido sim, uma das suas últimas coletivas pelo Real Madrid agora, né? E diz que na próxima temporada com certeza vai ser diferente, o Real Madrid vai ter a chance de disputar o título novamente. Ele acredita sim que o time vai fazer contratações e que sim, deve conquistar o título. Agora o seu foco já é a seleção brasileira, ele já se prepara para estar aqui no Brasil no próximo dia 26 para ser apresentado oficialmente e também para divulgar a lista de convocados da seleção brasileira, que a gente vai falar agora sobre a pré-lista que saiu ontem. Lógico que não foi divulgado, mas já tem nomes vazando na imprensa aqui no Brasil. Tanto o Portal GE como vários outros canais começaram já a falar dos rumores do nome que estão nessa lista de convocados da seleção brasileira, onde há muita fumaça. A gente sabe que com certeza tem aqueles nomes prediletos do Ancelotti que já vazaram aí nos bastidores da própria CBF. Agora, como o cara tá longe, não tem ninguém guardando nada, né? Tudo sai na imprensa e bora então dar uma olhada nesses nomes que, olha, tem nome aí que eu acho que não devia nem estar na lista, mas a gente sabe que a CBF tem uma grande influência nesses nomes ainda, né? Porque o Ancelotti tá chegando agora. Talvez na próxima convocação as coisas mudem. O Neymar não vai estar nessa lista, né? A gente sabe que ainda tá voltando de lesão, mas na próxima com certeza ele deve estar. Temos o Rafinha, que vai entrar, Rodrigo, nem precisa mencionar, Antony aparece na lista, o Vini Júnior, Pedro também voltando de lesão, mas já tá há algum tempo, Casimiro. Inclusive o Ancelotti ligou pro Casimiro para vir para a CBF. Temos o retorno então do Casimiro e também do Antony, que já foram da seleção. Outro nome que aparece, Ian Couto, pode pintar na seleção. O Ancelotti conhece muito bem ele. Carlos Henrique também pode pintar. Além do Samuel Lino, que é conhecido também do Ancelotti por causa do Atlético de Madrid, né? O Portal GE também divulgou outros nomes, como o de Caio Henrique, lateral lá do Mônaco. Eu já falei aqui em alguns vídeos anteriores. É um nome que pode estar também entre os convocados para a pré-lista, com certeza ele deve estar. Foi mencionado o zagueiro Alexandro do Lille. Eu não conheço muito o futebol dele, não sei quem é e se joga muito bem também. Quem sabe, se você conhece, coloca aí nos comentários. E também alguns comentaristas da Band. Vamos começar falando do Barcelona, né? Que ganhou a La Liga, né, que é um título bastante importante para eles, e eles não vêm ganhando bastante títulos há bastante tempo, então foi bem merecido esse título que eles ganharam, e também o da Copa do Rei. Então é muito interessante
esse time, né, que vem desempenhando bom futebol nos últimos tempos. Então foi bem merecido essa taça, né? Agora falando também do Ancelotti, né, mano, na seleção, e as escolhas que ele provavelmente vai ter, né? Então Pedro tá de volta na seleção de novo, o Antony, provavelmente, e o Casemiro, né, esses são os principais. E também tem novos nomes, né, que igual o Samuel Lino, né, que eu acredito que vai agregar bastante na seleção e vai ser bem interessante ter eles na seleção, né? Então, parabéns para eles, né, que dê bastante sorte e que vai dar tudo certo para eles, né? De falar do nome de Yuri Alberto retornando à seleção brasileira. Ele, inclusive, deu entrevista falando que ficou muito chateado porque o Dorival não convocou ele nas últimas convocações e que ele acha que agora pode ser que aconteça, né? Quem sabe o Yuri Alberto na seleção brasileira. E aí, você concorda ou não com o Yuri Alberto na seleção, né? Outro nome que quer muito estar na seleção brasileira, mas eu acho que o Ancelotti vai deixar de fora, é o Endrick. Ele disse na última entrevista ao Romário que ele quer jogar a Copa do Mundo e precisa muito ser titular no Real Madrid ou jogar mais partidas para poder pintar na seleção brasileira para a Copa, né? Então o Ancelotti, não sei se confia muito nele ou não, a gente viu que não lá no Real Madrid, entrava em algumas partidas, reservas, o Ancelotti chegou a falar muito mal dele e pode ser que ele não pinte nessa primeira convocação. Agora vai tudo depender da chegada de Xabi Alonso e se ele jogar bem, né? Mas não sei não, hein? Comenta aí o que você acha, será que vai? Bom, tropa, esse foi o vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, deixe seu like, né? Que é muito importante, né? E deixe também seu comentário no vídeo para nos ajudar e a engajar o nosso canal, né?